Saúde uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim, essa noite é um motivo de grande alegria poder estar aqui à frente, poder ministrar uma palavra, porque nada mais gostoso do que nós cumprirmos a palavra de Deus na nossa vida. E um dia eu fui intimado por Deus a ser um pregador da palavra. E para mim isso foi algo tão surpreendente, porque eu já contei o testemunho aqui, que eu venho de uma família de pastores. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus no Brasil, e meus tios, primos, vários pastores na família, mas eu mesmo nunca sonhava em ter um chamado pastoral. Sempre tive envolvido com o ministério de louvor, com a música, e o Senhor, aprove a Deus me escolher também para o ministério da palavra. Mesmo eu, de momento, rejeitando essa oportunidade, porque foi me dada uma palavra que o Senhor estava colocando um cajado nas minhas mãos, e quando eu recebi essa palavra, eu duvidei. Eu até dei risada depois e comentei, falei, acho que a pessoa entregou para a pessoa errada, não falou com a pessoa certa. Mas por mais 2 ou 3 vezes, em lugares diferentes, em igrejas que nós visitávamos, Deus, exatamente com as mesmas palavras, confirmava esse chamado na minha vida. E eu comecei a temer e a tremer diante do Senhor com relação a esse ministério, porque eu sei o tamanho da responsabilidade que o pastor tem na frente da igreja, como anjo da igreja. O pastor cuidar de uma igreja, cuidar de vidas, não é fácil, irmãos. Muitas das vezes nós olhamos o pastor aqui e pensamos que ele só vem aqui no sábado trazer uma palavra. A vida do pastor é difícil, não é fácil. E nós sabemos que o chamado pastoral não é para todos, porque senão não haveria ovelhas para ser cuidadas. E eu não sou ungido a pastor ainda, eu tenho um chamado na minha vida, mas Deus tem me dado muitas oportunidades de poder falar do amor dele. Aonde quer que eu esteja, eu falo do amor de Cristo. É numa padaria, é no açougue, é no supermercado, é no meio da rua, não importa. O Senhor me chamou para falar da palavra dele, assim como chamou vocês também, a cada um de vocês. Deus chamou também para trazer uma palavra de amor, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Esse é o mandamento, né? Então nós devemos cumprir e obedecer. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito de algo que está acontecendo comigo nesse momento. Por isso que eu disse que é motivo de grande alegria e ao mesmo tempo de tristeza. E vou explicar o porquê. Alegria porque nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, podemos falar do amor de Cristo, podemos falar e compartilhar da palavra do Senhor. E triste porque meus dias de Nova Zelândia estão se encerrando. Sabia que ia ser difícil, pastor. Mas porque quando nós falamos de Nova Zelândia, falamos de nossos dias se encerrar aqui, nós estamos falando de dar um stop em nossos sonhos, nossos projetos, daquilo que nós planejamos em fazer e constituir em família. Eu e minha esposa, meus 3 filhos. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, Micael, Gabriel e Daniel. E todos estavam numa expectativa muito grande por vir para cá, mas nós fomos surpreendidos semana passada com um começo de infarto que deu no meu pai. E paralisou a face dele, os braços. Ele teve muito mal, foi levado para o hospital. Depois recebemos notícia que ele está melhor, mas vai ter que fazer uma série de exames. E já não é a primeira vez que aconteceu isso com ele. Isso me abalou muito, porque eu sou o único filho homem da minha família. Meus pais, tenho mais 3 irmãs, e sou o único neto homem da minha avó. Meu avô faleceu agora há 2 anos, mora juntamente com meu pai também.
Ou seja, só ficou a mulherada lá para cuidar de tudo. E meu pai na situação. Mas o Senhor, eu costumo dizer sempre que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle, Ele não perde o controle de todas as coisas. Ainda que aos nossos olhos parece que o barco está virando e não vai dar mais para se manter sobre as águas. Mas é Ele que cuida de nossas vidas, é Ele que sabe do nosso futuro, é Ele que sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Ele sabe onde quer levar a cada um de nós. Mas eu quero, antes de começar a palavra aqui, agradecer imensamente ao pastor pela confiança. Agradecer a cada um de vocês que me recebeu aqui de braços abertos. Agradecer ao Bruno e família que me receberam aqui e me trouxeram aqui nessa cidade desde o começo. Agradecer a Cristiano e Camille que me abençoaram com Cristo. Amém, Cristiano? Amém. Abençoar e agradecer a vida do Fábio, que tem me dado todo o suporte no dia de hoje, com trabalho, com moradia, tudo. E a cada um de vocês que, de uma certa forma, puderam me ajudar. Eu glorifico a Deus porque Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E é por causa disso, é porque nós precisamos estar como um alicerce um do outro, para a hora que um fraquejar, o outro sustenta e levanta e caminha mais uma milha. E nós vamos assim até chegar aonde Deus quer que cada um de nós cheguemos. Por isso que é importante que nós estejamos aqui na casa do Senhor. Por isso que é importante que nós possamos estar aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque nós não sabemos quando vai chegar o dia mau para cada um de nós. Mas sabemos que Ele chega. E quando chega, nós temos que estar alicerçados na palavra, alicerçados em Cristo. Porque é Ele que nos dá um ânimo, é Ele que nos dá o renovo, é Ele que nos dá alegria. Alegria que o mundo não conhece. O mundo conhece uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Mas Deus, Ele derrama da sua alegria, da sua paz que excede todo entendimento. O mundo hoje clama por paz. Mas só Jesus, Ele é a paz. O mundo anda à procura da verdade. E a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Que Jesus seja a verdade e o homem seja mentira. A palavra de Deus diz assim. Então nós estamos firmados na verdade, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa verdade, Ele é o nosso caminho. E eu estava meditando hoje à tarde, aqui mais cedo, né? Vou lá meditar porque... Mas Deus sempre tem uma palavra já no nosso coração, na qual sempre fala muito profundo. E eu comecei a ler a palavra ali, fazer umas anotações rápidas aqui. E a primeira pergunta que veio a mim, falou: como é que está a sua vida diante de Deus? Porque muitas das vezes, irmãos, nós recebemos essas palavras tristes, notícias tristes que chegam para nós. Poxa, aconteceu um problema com seu pai, com seu irmão, com sua família, ou com alguém distante, você fica aflito, você fica angustiado. E qual é a sua posição diante uma situação dessa, como a minha, né, que eu estou passando agora? Como está a minha vida diante de Deus? E diante de uma situação dessa, nós nos desesperamos, descabelamos, né? Sabemos agora, vai correr, vai gritar, vai fazer o quê? Nós temos que estar firmados em Jesus, que é a rocha inabalável. A palavra de Deus nos garante que Ele é a pedra de esquina. Ele é a nossa fortaleza. E por isso nós temos que estar firmados em Cristo. E aí nós temos que fazer uma avaliação. Como está o nosso comportamento diante das dificuldades que nos apresentam? Porque todos os dias nós batemos de frente com algumas dificuldades na nossa vida. Uns é física, outros é espiritual, outros é material. Mas todos nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E quais as atitudes que nós temos para enfrentar tudo isso? Será que é aos pés do Senhor? Ou então nós tentamos fazer tudo conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós pensamos, e depois não deu nada certo, a gente vai lá e dobra o joelho e fala: Senhor, me socorre, que agora não deu. Muitas das vezes nós fazemos assim, amados. Nós buscamos primeiro os nossos recursos, as nossas possibilidades, e esquecemos de clamar ao Deus Todo-Poderoso. O que pode ser tão impossível para o nosso Deus? Nosso Deus é o nosso Deus vivo, santo e poderoso, que nos ouve.
Diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir, e seus braços não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. E todas as bênçãos que estão nessa palavra aqui já foi decretada, já foi ministrada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta que eu e você tomamos posse dessa bênção que tem aqui, para que nós possamos viver ela nesse mundo aqui. As coisas de Deus são espirituais. E a palavra de Deus diz assim: eu sou espírito, e importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que nos dedicar à presença do Senhor e buscar mais a Deus espiritualmente. Então, eu quero fazer uma pergunta muito interessante, e essa pergunta eu faço para todas as pessoas que eu vou evangelizar. A pergunta é: se você morrer agora, para onde você vai? Você não precisa responder, é só para pensar aí com vocês. Segunda pergunta é: se Deus te chamar hoje, você está pronto? Ou você tem que pedir um tempinho para Deus para se ajustar? Nós não sabemos. Meu pai é um servo do Senhor, tem dedicado a sua vida na obra do Senhor, mas de repente aconteceu uma situação. A outra pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Deus, Ele mandou o seu único filho aqui na terra para morrer em meu lugar, em seu lugar, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida com abundância na presença dEle. Ele pagou um alto preço, não foi pouco que Ele pagou, foi duro. E o Senhor, Ele fez isso porque Ele amou um dia a mim e a você, de uma maneira tal, a palavra de Deus diz, de tal maneira que Ele amou. Esse tal maneira não dá para se medir, é tamanha, que não dá para se medir. Esse foi o amor que o Senhor nos amou, e Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Pagou um preço caro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e hoje está à direita de Deus e intercede por nós. Amém. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos ressuscita, é Ele que nos transforma. Ele é o único que tem poder de transformar a vida de um ser humano. O homem por si só, ele não pode se transformar. O homem por si só, ele não pode mudar. Deus sim, Ele pode transformar a vida do homem. Então nós nunca podemos olhar para uma vida, para um ser, e achar: esse está perdido. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. E a palavra de Deus diz assim: qual é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é hoje. Hoje nós devemos aceitar as boas novas de Cristo, porque amanhã nós não sabemos se vamos amanhecer vivos. Nós não sabemos se vamos dormir e vamos levantar. E como está a sua vida hoje diante do Senhor? Se o Senhor hoje chamar a você: vamos, você está pronto? Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. A palavra do Senhor, ela nos garante que se crer de todo o seu coração e confessar com a sua boca, crendo que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Não precisa, é pela graça. A palavra de Deus diz isso em Efésios. Gostaria que os irmãos abrissem comigo. Efésios 2. Efésios 2 diz assim, a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, segundo quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor como nos amou,
deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparáveis riquezas na sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Então aqui a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela diz bem claro: nós somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus. Não vem de mim, não vem de você. Nós não temos esse poder de nos salvarmos ou de fazer algo nessa terra que possa convencer o coração de Deus. Você pode fazer todas as coisas boas nessa terra, pagar as suas contas em dias, abençoar o próximo, você pode fazer tudo certinho, você pode pagar os impostos, você pode ser certinho. Mas se você não tomar uma decisão na sua vida de confessar o nome do Senhor, que assim diz aqui, é pela graça, é a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcança, ela traz essa graça até nós. E através dessa graça é que nós somos alcançados. E a partir do momento que nós fazemos essa confissão, dizendo diante de Deus e diante dos homens: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, você passa a ter direito à salvação, porque é a palavra de Deus. E o Senhor vela pela sua palavra. Então nós temos que estarmos com os corações abertos a receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Entender o plano da salvação. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é que ele pregava naquele tempo, juntamente com os apóstolos, ensinando o amor, falando das maravilhas, fazendo milagres. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquele mesmo Deus que falava lá aos discípulos é o mesmo que nós servimos. É o mesmo que está aqui presente, porque a palavra de Deus nos garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. Então você receba da parte do Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar. Amém? Você pode glorificar o Senhor, você pode engrandecer o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui para ouvir a sua voz. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, saiba que Ele conhece o mais íntimo das suas necessidades. E Ele contempla a sua vida. Mas Ele quer que nós tomemos uma posição diante dEle. Ele quer que nós tomemos uma posição de: Senhor, eu quero servir a Ti. Porque só existem 2 caminhos. Não existe mais que 2. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. A palavra diz assim. Não tem um meio termo, eu vou ficar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Não existe isso, irmãos. Ou nós tomamos uma posição de servirmos ao Senhor com integridade, com todo o ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, ou nós abandonamos, porque o Senhor diz na sua palavra: seja quente ou seja frio, porque o morno eu vou vomitar da minha boca. Ou seja, não tem sentido, não tem valor, não serve para nada. Então, ou nós servimos a Deus em santidade, buscando cada dia mais em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. E como é que nós conhecemos a Deus? É na leitura da palavra, é na comunhão com os irmãos, é ouvindo uma palavra aqui de Deus sendo ministrada. Porque quando tem alguém aqui em cima falando do amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus falando através do servo do Senhor. E Ele pode usar a minha vida, pode usar a vida de cada um de vocês para fazer isso também. Mas você pode pensar assim: ah, mas eu não sou bom de falar esse negócio. Eu também não era, irmãos. Eu não sabia como segurar no microfone. Mas Deus é Ele que nos capacita. Não se preocupe. Se coloque à disposição de Deus para falar do amor de Cristo. Tem muitas pessoas aí que estão morrendo e caminhando em passos largos para o inferno. E nós estamos acomodados. Nós achamos que nós já ganhamos a nossa vida, ou conhecemos um pouquinho de Deus, e não nos posicionamos como guerreiros de Cristo e vamos buscar essas almas. E Deus espera de cada um de nós que nós, cada um, possamos fazer a nossa parte, possamos fazer a diferença. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, mas o Senhor é quem nos dá a vitória sobre todas elas. Se um crente anda e nunca fala que está com dificuldade, algum problema ele tem. Porque não existe vitória sem luta, não existe, não há possibilidades. E é Deus quem dá a vitória. Então Deus muitas das vezes permite que você passe por um vale, para que lá na frente você possa ser aprovado e possa estar reto diante do Senhor e te dar a tua bênção.
mas você precisa confiar que é Deus quem faz todas as coisas. Você precisa fazer a diferença. O pastor pregou aqui esses dias em nós sermos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença onde quer que nós estejamos. As pessoas olham aí fora para nós e as pessoas cobram a santidade de nós. Se você pisar na bola, eles vão dizer lá, é um crente que está lá, ainda está dizendo que é crente ainda. Isso ele está dizendo o seguinte, olha lá, ainda diz que é santo. Então, se o mundo nos cobra essa santidade, verdadeiramente nós temos que entender que nós precisamos buscar essa santidade cada vez mais, para que nós possamos errar menos e possamos estar mais em comunhão com Deus. E estando mais em comunhão com Deus, mais intimidade com o Espírito Santo, mais você vai ouvir a voz do Senhor e mais você vai entender os propósitos da vida de Deus para a sua vida. Como é que muitas das vezes você fala assim, mas como ouvir a voz de Deus? Mas se você não tem intimidade, você só fala da intimidade com aquele que você é íntimo. E como você quer ouvir a voz de Deus se você não busca a Deus? Você não busca conhecer a Deus? Não há possibilidade de ter intimidade. Então nós temos que buscar dia após dia, incessantemente. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia, a palavra. Então, muitas das vezes eu vou ler esse mesmo versículo 50 vezes, e 50 vezes o Senhor vai falar comigo de maneira diferente. Porque não é um livro qualquer. Se a Bíblia estiver fechada, ela é um livro qualquer, como qualquer outro. Mas ela aberta é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, Deus falando com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus. Só que antes de ler, ora ao Senhor, pede, Espírito Santo de Deus, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo nessa hora. Nós temos que aprender a servir a Deus com todo o nosso ser, aprender a servir a Deus com verdade no nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração quebrantado e sincero na presença dEle. E quando nós procuramos fazer a diferença, não para mostrarmos que somos alguma coisa, mas nós temos que fazer a diferença porque Deus nos chamou para ser diferentes. Nós temos que ser santos. Santo, a palavra santo é separado. Nós vivemos nesse mundo, convivemos com o pecado aí, mas nós não fazemos parte desse mundo, né? Meu pai até brinca nas pregações, fala assim que crente não morre, crente volta para casa, porque nós somos de Cristo, nós só estamos voltando ao Pai. E é uma verdade, nós estamos de passagem. O homem faz planos nessa vida e colher tantas coisas, bens, isso não é pecado, temos que fazer, mas muitas das vezes esquece de colocar Deus em primeiro lugar. E é isso, aí onde está o problema. Muitas das vezes nos frustramos, achamos que nós estamos cometendo erro, ou alguma coisa está errada em nós, e o erro realmente está em nós, porque nós não buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E aí as bênçãos do Senhor não podem ser acrescentadas na nossa vida, porque nós estamos invertendo os valores. Hoje nós temos um problema muito sério nas igrejas do mundo inteiro. O problema não tem nada a ver, essa é a palavra. Então, por causa dessa palavra não tem nada a ver, é o seguinte: o pecado entra dentro da igreja, contamina os irmãos, e as pessoas falam, não, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas eu faço isso. Não, isso não tem nada a ver, irmão, isso aí está exagerando. E esse não tem nada a ver tem deixado muitas pessoas longe do amor de Cristo, porque as pessoas não têm mais tido o prazer de se santificar. Para você ter uma ideia, irmãos, o ímpio, ele não fala essas palavras, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o ímpio não fala essas palavras? Porque essas palavras são exclusivamente de adoração a Deus. E o ímpio, ele não conhece a Deus, ele não tem como dizer essas palavras. Nós que conhecemos a verdade, nós temos o prazer, a alegria quando ouvimos uma bênção, quando ouvimos um testemunho, nós queremos glorificar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando, na época do profeta Isaías, eles iam lá chamar o profeta para ler o livro para o povo, e ele ficava lendo, ele não pregava igual nós fazemos aqui, ele só simplesmente pegava, abria e começava a ler. Porque Moisés passou o Mar Vermelho com o povo, e começa a ler. E o povo ficava 6 horas em pé, com a mão para cima, ouvindo e dando glória a Deus e aleluia. Porque eles sabiam de quem estava sendo falado. Estava sendo falado do Deus Todo-Poderoso, que havia protegido as suas gerações antepassadas.
que tinha feito milagres, que tinha salvado, que tinha livrado. E hoje não é diferente. O Senhor tem livrado cada um de nós, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso. Todos os dias nós recebemos livramentos da mão do Senhor, e nós não entendemos. Muitas das vezes nós nem enxergamos, nós estamos tão longe de Deus que nós não enxergamos os livramentos que Deus nos dá. E nós precisamos ser gratos a Deus, ter os corações gratos a Deus. Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos, 2 testemunhos que aconteceram na minha família. O testemunho ele serve para a edificação da vida dos irmãos, e para a testificação do poder de Deus, e para acrescentar fé no coração dos irmãos, para que quando os irmãos estiverem numa situação dessa, os irmãos possam entender que é Deus cuidando. Meu filho, Micael, estava com 10 anos e estava indo para a escola, e tem um senhor lá no bairro que pegava as crianças, todas as crianças de manhã, passava nas casas e levava para a escola. Umas 5, 6 crianças todo dia ia com esse senhor e voltava. E num desses dias eu acordei cedo, arrumei o café dele, arrumei a mochilinha dele, levei ele até o portão, entreguei para o senhor e eles foram. Eu voltei para tomar o meu café, que eu ia sair para trabalhar. Passados-se 2 minutos, veio um menino correndo, começa a bater no portão, bater. E eu fiquei apavorado, falei, o que será que aconteceu? E ele gritando, tio, eu saí correndo lá, eu cheguei lá, ele falou assim, ó, corre ali na esquina que seu filho foi atropelado. Pensa, eu quase caí. Eu não sabia se eu falava com a minha esposa que estava grávida, ou se eu ia lá socorrer. Eu não sabia, eu fiquei pensando em uma pessoa que ficou travada. E eu falei assim, eu vou correr lá primeiro para ver como é que está a situação. Saí correndo. Cheguei lá, irmãos, um carro, ele passou em cima da calçada, pegou meu filho, pegou as outras crianças e pegou o senhor. E foram 2 carros que se envolveram. Um passou em cima da calçada, pegou essas crianças mais o senhor, e o que vinha de frente não conseguiu frear, e meu filho estava na beira da calçada esperando para atravessar. E atrás dele tinha uma coluna de concreto mais ou menos na altura da cintura dele. Um negócio de pôr lixo. Quando ele viu o carro freando, ele quis correr. Ele virou de costa, o carro veio e prensou ele na coluna e travou ele em cima. Assim. O para-choque do carro quebrou nas pernas do meu filho, só pra você ter uma ideia. E o carro ficou prensado, ele ficou no ar, preso. E quando chegou, teve que puxar o carro para tirar ele. E quando eu cheguei, bem na hora que eu cheguei, ele tinha acabado de cair no chão ali, envolto daquela situação cheia de sangue. Eu não sabia assim, o que tinha acontecido com ele. E eu fiquei desesperado. E foi aquela correria, chamou ambulância e tudo mais. E por fim, nós fomos todos para o hospital com todas as crianças. Tudo. E para a honra e glória do Senhor. Eu falo honra e glória do Senhor porque ele só não afetou a coluna dele porque a mochila protegeu. Ele estava com mochila nas costas. E ele só trincou o osso do fêmur, teve que pôr gesso. E a parte de trás aqui das pernas, até em cima das costas, ficou no vivo. Porque o carro esfregou e ralou. Ele ficou quase 3 meses dormindo de barriga para baixo, porque não podia virar. E durante todo esse período eu tive que dar banho nele. Eu levava ele para a rua para ver as crianças. Ele ficava sentado numa cadeira especial. E ali, mesmo naquela situação, nós pudemos ali nos ajoelhar e agradecer a Deus pelo milagre, porque foi um milagre de Deus. Eu pude contar aqui outro dia do milagre de Deus fez na minha vida, que eu tomei um choque de 220 da máquina do sol dentro da piscina. Deus me deu um livramento de morte ali. E de igual forma ele fez com meu filho, e nós pudemos ali naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, nós pudemos ali ajoelhar e glorificar a Deus pelo grande livramento que Ele deu para o meu filho. Né? E isso eu estou contando algo que Deus fez na minha vida. Algo para mim foi muito dolorido assistir aquela cena, presenciar aquilo. Mas aí é aquela pergunta: como está a sua vida diante de uma situação dessa? Como é que você se portaria? Então nós temos que estar preparados para tudo. Eu vi uma cena na internet de 2 homens também que tinham se envolvido num acidente e eles estavam presos entre as ferragens. E os bombeiros tentando tirar eles daquela situação, mas eles sabiam que não ia sobreviver. Mas aqueles 2 homens, eles deram um testemunho de vida para aqueles bombeiros, que
eu tenho certeza que nunca mais aqueles bombeiros vão se esquecer daquela situação. E o exemplo que eles deram era o seguinte: eles estavam presos da perna para baixo, os dois, e eles faziam, sabe qual era o exemplo? Eles faziam assim, não dorme. E eles cantavam para os bombeiros: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Os bombeiros falavam: pelo amor de Deus, não faça isso, nós vamos tirar vocês daí. E eles olhavam para os bombeiros e falavam: ainda que seja dor que me una a ti. E assim eles foram diminuindo a voz, diminuindo. E os dois faleceram. Mas ficou ali 2 servos do Senhor, que na hora da dor puderam compartilhar da sua fé, daquilo que eles queriam, da certeza que eles tinham na vida deles. Porque um dia eles puderam conhecer esse Deus que nós servimos. Então não importa, irmãos. Não importa a dor que você esteja sentindo. Não importa o problema que você esteja passando. Se você tiver a sua fé firmada em Jesus Cristo, todas as coisas vão acontecer. Creia que Deus pode mudar a sua vida. Deus, ele pode transformar a sua vida. Ele que transforma a água em vinho. Ele que pode fazer todas as coisas. Mas precisamos que nós nos dediquemos a Ele. Nós não podemos querer algo de Deus se nós não temos nada para oferecer também. Tem uma pregação que eu ouvi que diz assim, que o céu é como um banco celestial. Então nós temos que, para nós sacarmos alguma coisa desse banco celestial, nós temos que primeiro depositar. Não há possibilidades de você sacar alguma coisa que você não tem. Então o que você faz? Primeiro você vai buscar o Senhor de todo o seu coração, aprender dele. Você vai conhecer Jesus de verdade, porque o mundo conhece um Jesus aí, um Jesus de ouvir falar, como Paulo disse. Mas depois que nós conhecemos Jesus, de andar com Ele, a nossa vida se transforma, a nossa vida ela muda, e nós podemos ver o milagre de Deus na nossa vida. Você quer que o Senhor mude a sua história? Quer que o Senhor mude a sua vida? E você possa ver o milagre do Senhor na sua vida? Então, se você não teve a oportunidade de se entregar para Ele, entregar a sua vida, hoje é o dia. Entrega a sua vida nas mãos desse Deus que nós pregamos, que nós falamos, que nós servimos, porque Ele é o único que pode transformar a sua vida. E se você tem um problema, se você tem uma situação que aos seus olhos é impossível, nós estamos falando aqui do Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria de orar com a igreja. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você que está aqui nessa noite e que ainda não teve o privilégio de conhecer esse Jesus bem de pertinho, como eu estou dizendo. Poder conhecer esse Jesus que faz milagres na vida das pessoas. Conhecer esse Deus que transforma a vida do ser humano e faz ele cidadão do céu, herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. Se você também quer sentir essa paz gloriosa no seu coração e você ainda não teve a oportunidade de poder erguer sua mão e dizer assim: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você não teve essa oportunidade, esse é o momento. Eu gostaria de convidar você que fizesse um sinal com sua mão assim. Nós gostaríamos de orar por você. Amém? Glória a Deus. Já tem uma vida aqui que quer se entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluias. A palavra de Deus diz assim. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, que no céu, quando uma alma se converte, a festa no céu. Há uma festa grande no céu nesse momento, porque uma alma se rendeu ao Senhor. Amém? E para Deus uma alma vale mais do que o mundo. Para Deus uma alma vale mais do que o mundo. Lucas, posso te convidar a vir à frente, Lucas? Quero dizer uma coisa para você, amado.
Se tiver mais alguém, por favor, pode vir aqui, tá? Quem? Ou mais alguém gostaria de aceitar Jesus? Fique à vontade. Se alguém quiser dar o passo de fé, só vem aqui, ó. Nós vamos fazer simplesmente uma oração. É uma oração de confissão e você vai entregar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. E a partir de hoje, por favor. E a partir de hoje, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Você também gostaria de aceitar Jesus? Você vem aqui fazer uma oração e entregar a sua vida para o Senhor. Uma oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que o pastor me ajudasse nesse momento também. Nós vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que vocês repetissem essas palavras, tá? Vocês vão falar essa oração, mas vocês vão fazer para Deus. Nós vamos só ouvir, nós vamos testemunhar diante de Deus que vocês estão entregando a sua vida na mão do Senhor. Amém? Vocês repetem comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês, amém? Maravilhoso e eterno Deus, eu te louvo, ó Deus, te agradeço, glorifico o teu santo nome, ó Pai, porque essas vidas se renderam aos teus pés, ó Pai, entenderam a tua palavra, ó Pai, e aceitaram a ti como o único e suficiente Salvador, ó Pai. E nós cremos de todo o nosso coração, ó Pai, que a partir de agora eles não vão ser mais o mesmo, pois eles são lavados e remidos no teu sangue. E nós te adoramos, ó Pai, nós te glorificamos, nós nos rendemos a ti, ó Pai, porque sabemos que isso é obra do Espírito Santo de Deus, não nossas palavras, ó Pai, mas palavra do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque se os nossos corações estão felizes nessa noite, ó Pai, nós queremos que o seu, ó Pai, está regozijando por mais 3 vidas que se renderam a ti nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, cuida dessas vidas, ó Pai, que eles também possam crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, dando entendimento e sabedoria do Senhor para eles, ó Pai. Muito obrigado por tudo e a oração que eu faço em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, ó, essa aqui é a família de vocês também. Amém? Glória a Deus. E eu entrego a palavra para o pastor, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Continuem orando por mim. Amém? Glória a Deus, queridos. Quem gostou da palavra, dá um glória a Deus bem forte.